Aleluia. Você pode sentar. Não tem nada melhor do que estar na casa do nosso Deus. Não tem nada melhor do que ter a oportunidade de adorá-lo. Você acha isso? Amém? Você está aí? Como a apóstola disse, não é jargão não. Eu acho que quando você entende isso, eu sempre falo isso antes de iniciar a mensagem. Quando você começa a adorar o Senhor Jesus na sua casa, quando você chega aqui, a presença de Deus é real. Você entendeu isso? Quando você já inicia essa adoração ao acordar, quando você passa o dia louvando, você passa o dia brincando com seus filhos, com a sua esposa, rindo, falando com Deus, orando, lendo a palavra. Quando você faz isso, ao chegar nesse lugar, não tem como você não sentir a presença de Deus. Não tem. Não precisa pó mágico, não precisa, né, Robson? Não precisa nada disso. Ainda mais quando você adora Ele com louvores libertadores. Quando você entende a importância da libertação através do louvor. Quando você recebe essa libertação através do louvor, é algo bom demais. Você concorda comigo? Vou trazer uma mensagem muito reflexiva. Quero te chamar a refletir comigo sobre esse tema. Mas eu quero saber se você está disposto a isso, tá, Clodolo? Porque quando eu falar o tema, é natural você levar logo para a parte boa do tema. É uma pergunta que eu vou te fazer. É natural, vem logo na sua mente e diretamente para a parte boa. Mas será que é verdade? Eu preciso que você reflita. Porque estamos vivendo momentos muito difíceis. Mas não é nada que não esteja na palavra. Não é nada que a palavra já não nos tenha dito. Basta encontrar. Basta a prática da leitura, a meditação direcionada pelo Espírito Santo para que você identifique esses momentos. E quando isso acontece, você passa ele com mais entendimento. E eu quero conversar com você hoje sobre um tema que nós vamos... Eu estava na dúvida aqui se eu praticava primeiro e depois falava, mas acho que eu vou falar primeiro para no final nós praticarmos. Eu quero que você entenda comigo, caminhe comigo. É um tema muito simples, é uma palavra muito rápida, muito direta, para que no final nós vamos vir com a prática dessa palavra. Fechou? Você está aí comigo? Eu gosto que você fique prestando atenção, que você fique olhando para mim. Eu gosto disso, porque eu entendo o que você quer receber. Eu entendo que você veio aberto a isso, né, Márcia? Você veio aberto ao novo de Deus. Você veio aqui adorá-lo para receber mais dele. Você não veio atrás de um pozinho mágico que mude a história da tua vida. Você veio aqui prestar um culto de adoração a ele e receber mais dele. Você veio aqui para se confraternizar, para ter comunhão com seu irmão. Esse tem que ser o sentido do culto. Amém? Então vamos lá. O tema é... Eu vou colocar, e depois você vai repetir comigo. Primeiro eu digo, apóstola, a quem eu tenho dado ouvido? A serpente ou a palavra? Lembra que eu disse para você que normalmente, Tiago, nós estamos direcionados a palavra. Será? Será? É isso que eu quero conversar com você. Por isso eu disse que é uma reflexão. Eu preciso que você seja homem ou mulher o bastante para pensar na sua vida a partir de agora. Porque o que vai dizer se você tem dado ouvido à serpente ou à palavra, são as suas atitudes. E eu sempre digo isso.
nós não conseguimos enganar nem a nós e nem a Deus. Então eu preciso que você seja muito sincero, porque você está aí e Deus também está aqui. Então não temos que enganar ninguém. Você vai repetir comigo? A quem eu tenho dado ouvido? Nem para ensaio tá bom. Nem para ensaio. Eu sei que a máscara atrapalha um pouquinho a falar, mas eu preciso que você fale um pouquinho. Repita isso aí um pouquinho alto. Tá, Breno? A quem eu tenho dado ouvido? A serpente ou a palavra? Mais uma vez. A quem eu tenho dado ouvido? A serpente ou a palavra? E nós temos esses dois exemplos na Bíblia. Não é a história que eu criei. Eu tenho certeza que foi o Espírito Santo em que me revelou, falando primeiro para mim. Porque eu sempre que paro para ouvir o Espírito Santo sobre uma mensagem, eu reflito primeiro na minha vida. Quando não estou colocando em prática, a primeira coisa que faço é tentar colocar em prática, para depois subir no altar para passar para você. Porque eu gosto de exemplo, se funcionar comigo, vai funcionar com você. Entendeu? Se a mensagem funcionar na minha vida, ela também vai funcionar na sua. Basta que você deixe isso acontecer. Livro de Gênesis, capítulo 2, versículos 16. Você conhece muito isso já, mas eu quero ler. Porque a palavra ela tem resposta para tudo, solução para tudo, exemplo para tudo. Se nós não fugíssemos tanto dela, nossa vida seria outra, totalmente. Gênesis capítulo 2, versículo 16. Tem uma ordem de Deus. Deus sempre, primeiro, nos orienta para o certo. Sempre. Se eu posso usar o termo para você entender, ele sempre, apóstolo, nos dá a cola certa. Sempre. Toda a ordem de Deus é para o nosso bem. Tudo. Não tem nada que Deus ordene, contido na palavra de Deus, que traga desgraça para a nossa vida. De repente você vai estar pensando aí, eu sei disso, então por que você não cumpre essas ordens? Às vezes um pregador fala alguma coisa aqui, e você fica, eu sei disso, show de bola que você conheça tudo isso. Mas eu entendo que no momento em que estamos vivendo, nós precisamos praticar as coisas que nós falamos que entendemos. Porque o que está faltando nos homens e mulheres de Deus hoje é a prática do que eles já sabem. Eu costumo dizer que nós pregadores não temos mais nada para ensinar de novo. Não tenho mais. Tudo o que nós falarmos aqui, alguém vai dizer assim, eu já ouvi, eu já sabia, show. Mas Deus ele quer nos despertar, não é para isso, eu sabia. Ele quer nos despertar para a prática. Porque se eu posso dizer que o fracasso da humanidade é porque não pratica a palavra de Deus, é porque não cumpre as ordens dele. E aqui, no início de todas as coisas, ele já começa com uma ordem. O versículo 16 diz assim: e o Senhor deu a seguinte ordem ao homem. O primeiro casal, ele já chega dando uma ordem. Você imagina aquela voz suave. Eu fico imaginando Deus chegando todas as tardes no jardim, apóstolo Luísa, todas as tardes. Vou trocar o jardim pela sua casa. Você pensa aí, você imagina que coisa boa. Robson, todas as tardes, você está sentadinho lá, Deus chega, você começa a ouvir os passos de Deus, você começa a sentir o cheiro, o perfume de Deus, Tiago, e de repente aquela voz suave falando com você. Você imagina que coisa linda? Será que tem algo mais prazeroso que isso? E ele chega para esse casal e ele dá uma ordem, Baden. Olha só: comerás livremente o fruto de qualquer espécie de árvore que está no jardim. Contudo,
não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comeres, com toda certeza morrerás. Essa foi a ordem de Deus para o primeiro casal. Você imagina, Deus cria tudo. Eu quero te fazer voltar para isso, para uma história que você já conhece, porque não é diferente da nossa hoje. Esse mesmo Deus que deu essa ordem para o primeiro casal, Ele continua nos dando ordem todo dia, na sua palavra, e de uma forma suave, Clodoaldo, de uma forma mansa. Por quê? Porque Ele sabe de todas as coisas, e Ele sabe que caso você não cumpra, Ele sabe o mal que virá sobre a sua vida. Por isso Ele dá para o primeiro casal essa ordem, porque Ele sabia que sabia inclusive que eles não iriam cumprir, mas Ele sabia que caso não houvesse o entendimento e a prática e o cumprimento dessa palavra, dessa ordem, dessa determinação, que nós estaríamos aqui hoje. Mas Ele primeiro deu a ordem. Mas nós estamos livres. Ele nos deu hoje, como Deus deu desde a criação, apóstolo, o livre-arbítrio. Ele não criou um casal de robô. Ele criou um homem e uma mulher com liberdade para adorá-lo. Nós temos liberdade para adorá-lo. Ele não nos quer como escravo. E nós sempre teremos o inimigo, que eu aqui denominei como serpente. E aqui, no capítulo 3, olha o que aconteceu. Você conhece, mas eu quero ler. A serpente era o mais astuto de todos os animais dos campos que Yahvé Deus havia feito. E aconteceu que ela questionou a mulher. Então, foi isso mesmo que Deus falou? Vós não podeis comer nenhum dos frutos da árvore do jardim? Ao que declarou a mulher serpente: nós podemos comer dos frutos das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no centro do jardim, Deus disse: dela não comereis. Aí ela já acrescenta: nele não tocareis, para que não morra. Olha o homem. A serpente então alegou à mulher: com toda certeza não morrereis. Ó, Deus chama esse casal, o Criador. Volta comigo agora para o 16. Contudo, não comereis, olha, agora a ordem de Deus. Contudo, não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comeres, com toda certeza morrerás. Deus falando. A serpente, no versículo 4 do capítulo 3, diz assim: a serpente, a minha versão, então alegou a mulher: com toda certeza não morrerás. Duas ordens no mesmo assunto. Por isso o questionamento: a quem você tem dado ouvido? A serpente ou a palavra? O que diferencia aqui, nessas frases que eu li, é: com toda certeza morre. A ordem do Criador, conhecendo o futuro, sabendo do sofrimento que viria, não desejando esse sofrimento para aquele casal, ele diz: com toda certeza você vai morrer. E a serpente, com toda sutileza, envolve a mulher a ponto dela acrescentar algo que Deus não tinha dito, e levou a ela, Eva, a dúvida. Quando ela diz: com certeza tu não vai morrer.
você conhece o fim da história. A ordem de Deus, através da palavra, a ordem da serpente, através do engano. A quem você tem dado ouvido? Aqui o assunto era a árvore. Hoje são outros assuntos. Essa mesma serpente continua hoje tentando colocar em descrédito as ordens de Deus contidas na palavra, com a mesma sutileza. Essa mesma serpente continua hoje tentando nos iludir, tentando nos afastar da palavra de Deus, da ordem bíblica, porque ela sabe que o cumprimento dessa ordem nos levará a Deus. Ela sabe que se nós não dermos ouvido ao que pensamos, ao que achamos, e tivermos a coragem de obedecer exatamente como está aqui, o céu nos é garantido. Ela sabe disso, como sabia no início. Lá no início ela conseguiu enganar, e hoje ela continua enganando. Hoje nós ainda continuamos sendo iludidos, João. Ângelo, continua do mesmo jeito. Ela chega perto de nós com sutilezas. Ela nos leva a nos formarmos em sermos axiólogos. Hoje nós falamos que não é bem assim, não é bem assim, não é bem assim. Deus determina, não faça, e nós fazemos. Deus diz, vai morrer, e nós falamos, não. Mas pastor, é possível fazer diferente? A palavra de Deus contém tudo. E Cristo nunca nos deixou enganado. Ele, como homem, quando aqui esteve, ele provou de tudo para que eu e você, para que nós possamos entender que é possível, pastor Raul, é possível. Se Cristo, quando homem, conseguiu, é possível. Mas Cristo falou sobre isso. Vamos ver se falou. Abre a sua Bíblia aí. Lucas. Capítulo 4. Lucas, capítulo 4. Quando damos ouvido à serpente, o resultado são desculpas, mentiras, traições. O resultado, pastor Raul, é destruição total. Mas é possível mudar isso. Nós estamos vivendo um momento que precisamos mostrar para a serpente que nós não vamos dar ouvido a ela. Por quê? Porque Cristo resistiu. E Cristo nos mostrou como. Vamos lá para Lucas 4, abriu sua Bíblia? Hoje eu estou bem tranquilo. Vocês repararam? Não estou gritando tanto. Estou tranquilo hoje, estou falando com calma. Vocês estão entendendo? Eu estou conseguindo trazer a mensagem de forma clara, para você sair daqui junto comigo vencedor. A serpente não vai nos enganar mais. Amém? Você vai falar, a serpente não vai me enganar mais? Olha o que a Bíblia fala. Lucas
Você que está nos assistindo, abre também a sua Bíblia, não fica como espectador não, faça parte desse culto aí na sua casa. Aquela parte pretinha de cima da Bíblia, né, o tema da minha diz assim: Jesus vence o ataque satânico. Eu vou ler aqui, tá? Uma coisa muito, muito bonita, muito linda, o início dessa minha versão, que ela fala assim: pleno do Espírito Santo, retornou Jesus do Jordão e foi conduzido pelo Espírito ao deserto. Então eu já começo aqui a pescar essas preciosidades que a Bíblia coloca. Porque às vezes a gente lê, todo mundo conhece isso aqui, mas você, quando não lê a Bíblia orientado pelo Espírito Santo e direcionado pelo Espírito Santo, você perde essas preciosidades. A minha versão diz assim, a sua eu não sei, a minha diz assim: pleno do Espírito Santo. Jesus, hein? Ó, Jesus homem, pleno do Espírito Santo, retornou Jesus do Jordão e foi conduzido pelo Espírito ao deserto. Então aí eu já entendo que eu preciso verdadeiramente da plenitude do Espírito Santo na minha vida para não dar ouvido à serpente. Você entendeu isso aí? Você entendeu a importância do entendimento de ser cheio do Espírito Santo? Do entendimento de todos os dias você manter esse templo em condições para que esse Espírito Santo verdadeiramente habite dentro de você em todo o tempo, naquela minha frase, só sempre, porque só dessa forma, a única forma de ter os ouvidos tapados para as mentiras da serpente e ter os ouvidos abertos para as verdades da palavra é ser cheio do Espírito Santo. Não tem outro jeito. Porque eu quero te confrontar. Porque não sou eu não, irmãos, é a Bíblia. Toda vez que você dá ouvido à serpente, é porque você não está pleno do Espírito Santo. É até interpretação do texto. Se aqui diz, ele estava pleno, logo, se não estou pleno, a voz da serpente, persuasiva como é, às vezes é até parecida com a voz de Deus, me engana, pastor Raul. Então a primeira coisa que eu preciso fazer, para que a palavra seja verdade na minha vida, é buscar intimidade com o Espírito Santo. Amém? Está comigo aí? Versículo 2: onde enfrentou as tentações do diabo por 40 dias, ó, Jesus homem, pastor Tânia, Jesus homens, 40 dias ele enfrenta essa voz da serpente. Durante todos esses dias não comeu, e ao fim desse período estava faminto. Indagou-lhe então o diabo, olha a serpente que no Éden soprou no ouvido da mulher e do homem, agora, ela astuta como é, apóstolo, ela sopra no ouvido de Jesus. Ó, a serpente sopra no ouvido de Jesus. Indagou-lhe então o diabo, se tu és o filho de Deus, ordena que esta pedra se transforme em pão, porque essa serpente sempre conhece as nossas necessidades. Você prestou atenção que no versículo acima foi bem enfatizado que Jesus estava faminto. Por isso você tem que estar olhando direitinho, para você entender, Rafael. O diabo é astuto. Ele sabe das suas necessidades, das suas carências. Pensa você que ele não sabe não, porque ele sabe. E ele sempre vai atacar nela. A voz sutil, enganadora dele vai vir exatamente na sua, se eu posso usar o termo, debilidade. Ele olha e vê você, aonde ele está
com dificuldade, aonde ele está com problema, aonde ele está com algum tipo de, se eu usar o termo brecha, não sei se posso usar esse termo, aonde é aqui. E ele percebeu que Jesus estava faminto, e a primeira coisa dele, o primeiro ataque dele foi nisso: ordena que esta pedra se transforme em pão. A primeira mentira, quando ele engana Eva, ela acrescenta uma palavra. Lembra que eu disse que ela ainda falou assim: não, disse para até eu nem tocar eu posso. Ela acrescenta. Agora olha o que Cristo faz quando ouve a voz da serpente. Mas Jesus lhe contestou: está escrito. A quem você tem dado ouvido? A serpente ou a palavra? Eva cai na história da serpente, inventa o que não foi dito, e você sabe a história. Jesus, na mesma hora, direciona para palavra. Na mesma hora ele diz para ela assim: oh, o que você diz se vai contra a palavra de Deus escrita, eu não estou nem aí. Imediatamente ele usa a palavra para tirar a força persuasiva da serpente. A serpente diz: ordena que esta pedra se transforme em pão. Ele usa a palavra, está aí, a palavra está contigo aí, está escrito da mesma forma. Ele usa essa palavra e joga essa persuasão por terra e diz assim: está escrito, nem só de pão viverá o ser humano. Ele diz assim: a verdade da palavra não vai ser substituída pelas mentiras que você me conta, mesmo na minha necessidade. A intimidade dele com a palavra fazia com que os ouvidos dele estivesse fechado para as mentiras da serpente e aberto para as verdades da palavra. E continua. Então, o diabo levou a um lugar muito alto, lhe mostrou em uma fração de tempo todos os reinos do mundo. Ele prospôs, olha como ele é astuto, ele é ousado. Eu preciso que você entenda isso. Ele é ousado, ele sabe aonde nos atacar. Ele propôs: eu te darei todo o poder sobre ele e toda a glória desse reino, porque me foram entregue e tenho autoridade para doá-lo a quem bem entender. Portanto, se prostrado me adorar, tudo isso será seu. Ele usa a própria palavra para tentar enganar-nos. Mas olha Cristo. Contudo, Jesus lhe afirmou mais uma vez, irmãos, essas coisas são fantásticas. Mais uma vez, está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Em seguida o diabo o levou para Jerusalém e o colocou sobre a parte mais alta do templo e o desafiou: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo. Olha só como ele é astuto, apóstolo. Aí ele mesmo fala assim, olha como ele tentava de todas as formas iludir Cristo. Ele mesmo agora diz: pois está escrito. Agora já é Satanás falando no versículo 10. Ele usando a própria palavra, porque ele sabe o poder dessa palavra.
Ele sabe a autoridade que essa palavra que nós temos hoje conosco, ele sabe disso. E muitas vezes ele usa, mas de forma torcida, para tentar nos tirar do plano de Deus. E ele usa agora a palavra, ó, como está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito para que te protejam. Ele, olha só, ele te sustentarão sobre suas mãos, para que, ó, o diabo usando a palavra apóstola todinha. Eles te sustentarão sobre suas mãos, para que não bata com teu pé contra alguma pedra. Ele tentando de repente massagear o ego de Cristo. Quando eu leio aí, eu vejo, cara, como ele é sem vergonha. Ele tentando massagear. Ele respondeu para mim 2 vezes: está escrito, me cortou, me calou. Então agora eu vou usar a própria palavra, ó, está escrito. E começou a tentar massagear o ego de Cristo. Mas sabe, eu estou falando isso porque acontece hoje da mesma forma. E quando nós não estamos plenos do Espírito, nós aceitamos esse afago, esse carinho, essa voz mansa, suave, enganosa da serpente, e somos destruídos. Mas Cristo não se deixou iludir, e mais uma vez, olha a resposta dele. Ele repreendeu imediatamente, falou assim: dito está. Mais uma vez: não tentarás o Senhor teu Deus. E assim, tendo concluído todo tipo de tentação, venceu tudo, o diabo afastou-se dele. E aqui diz assim: até o tempo oportuno. Eva ouviu a serpente, deixou de ouvir a ordem de Deus na palavra. Jesus ouviu a serpente, mas não deu ouvido. Dá para entender isso? Ouve, mas não dá ouvido, porque para ele a verdade absoluta está na palavra dele. Irmãos, por que essa palavra para nós? Por que essa palavra para mim e para você? Nós não podemos fugir nunca da ordem da palavra. Nós precisamos cumpri-la do jeito que ela está. Nós não podemos dar ouvido às sutilezas da serpente. As famílias estão sendo destruídas, a sociedade está sendo destruída, a igreja está sendo destruída, porque nós não estamos mais dando ouvido à palavra de Deus como ela é. Nós estamos acrescentando como Eva fez. Pensa aí na tua vida. Como está a tua vida hoje? Tenha a coragem de entender se é ou não a verdade o que está sendo dito. Vê os tropeções, vê as falhas, vê as desgraças que aconteceu com você. Se não foi exatamente porque você não cumpriu a palavra como ela é. Em algum momento, a sutileza da serpente te fez ouvir uma voz achando que era de Deus, e não era, porque você não teve a coragem de confrontar essa voz com a palavra. Porque você hoje não tem mais a Bíblia como um livro de cabeceira. Você conhece vários autores, você até lê muito, mas a palavra de Deus, ela não é prioridade mais para você. Você se acostumou com as mensagens, que sejam elas boas, mas ela não pode ser base para a sua vida. A base para a sua vida tem que ser a palavra de Deus. Quem tem que te orientar em tudo é Ele, através da palavra, em tudo. Mas nós estamos selecionando o que eu posso buscar na palavra e o que eu decido. Hoje nós estamos dando mais valor à inteligência que Deus nos deu. Eu acho assim, eu penso assim, não é bem assim.
Toda vez que você faz isso, irmãos, é a serpente que você está dando ouvido. Precisamos retornar urgentemente para a palavra. Precisamos buscar urgentemente a plenitude do Espírito Santo. Precisamos nos preocupar com esse templo que Ele gosta de habitar, que é a minha vida e a sua. Preciso ter coragem, Robson, de ir em tudo conferir aqui, até mesmo o que se ouve daqui, até mesmo no que você ouve nas mídias sociais, nos grandes pregadores, porque muitos deles estão sendo usados pela serpente para enganar os escolhidos. Muitos de nós deixamos de experimentar tudo o que a palavra nos garante, por não acreditar que é verdade. Irmãos, pandemia para a oração do justo é nada. Você entendeu? Se nós decidirmos hoje, se o povo de Deus decidir hoje a ouvir a palavra e não a serpente, tudo, pastor Raul, que pedimos em nome dele, tudo Ele nos concede. Não tem acontecido, porque o que está soprando mais alto no meu ouvido é a voz da serpente. E assim como Eva fez, eu ainda tenho acrescentado algumas coisas para usar como justificativa. De repente só eu faço isso, vocês não. Vocês todos seguem a palavra. Eu não posso acreditar que apenas algumas coisas que estão contidas nessa palavra seja verdade e outras não. Ou a Bíblia é a palavra de Deus e tudo que está contido nela é, ou o negócio está feio. Você conseguiu entender, irmãos? Eu falei que seria uma mensagem muito rápida, porque eu quero praticar algumas coisas com você. Você conseguiu entender a profundidade dessa palavra simples? Eu consegui fazer você entender, você que está aí atrás, você conseguiu entender a profundidade dessa palavra, dentro da simplicidade dela? Você está tendo a coragem de se perguntar a quem você tem dado ouvido? Deixa eu te dizer uma coisa, com todo amor, se o que você tem feito da sua vida não é exatamente o que a palavra diz, você está ouvindo a voz da serpente. Eu vou repetir. Você entendeu isso, Ângelo? Se você não tem feito, se você não tem cumprido, se você não tem seguido exatamente o que a palavra de Deus diz, apóstolos, vocês podem me corrigir se eu estiver falando alguma coisa de mim. Se vocês não estiverem fazendo, se nós não estivermos fazendo exatamente o que a palavra de Deus diz, nós estamos dando ouvido à serpente. Simples assim. Se você tem acrescentado, Baden, não posso nem fazer, você está dando ouvido à serpente.
Se você tem tentado encaixar a Bíblia em você e não você se encaixar dentro da palavra, você está dando ouvido à serpente. Se você tem dado ouvido a qualquer outra coisa que não esteja na palavra, você tem dado ouvido à serpente. Olha, deixa eu te dar um alerta: se você continuar desse jeito, o fim é trágico. O fim daqueles que dão ouvido à serpente é morte física, espiritual e eterna. O fim daqueles que não têm a coragem de viver o que Cristo deixou para nós é trágico, morte física, espiritual e eterna, e é o que tem acontecido. Mas Deus, Ele está preocupado, se eu posso usar esse termo, em nos restaurar. Ele está nos dando esse tipo de mensagem para que nós possamos entender que há solução. Ele está falando tão direto para a gente hoje, num momento difícil que estamos vivendo, para que a história mude. E a única coisa que eu preciso é plenitude do Espírito. A única coisa que eu preciso é ter os meus ouvidos tapados pelas mentiras de Satanás, da serpente, e os meus ouvidos abertos pelo Espírito Santo para as verdades da palavra. Amém? Amém? Você deseja isso? Eu desejo isso para a minha vida. Eu estou buscando isso para a minha vida. Eu não aceito mais viver o evangelho meia bomba que nós estamos vivendo hoje, medíocre. Sabe por quê? Porque está escrito que pode ser diferente. E se está escrito, se eu tomar posse do que está escrito, como fez o próprio Jesus, versículo 13, Jesus tentado responde pela palavra, e assim, tendo concluído todo tipo de tentação, o diabo afastou-se dele. Se eu me posiciono baseado na palavra, muda a história. Eu disse que o não cumprimento me dá morte física, espiritual e eterna. Quando eu vivo o que a palavra me determina, eu tenho vida e vida em abundância. A Bíblia diz, está escrito. Ouvir a serpente, física, espiritual, eterna, morte. Ouvir a palavra, vida e vida. Olha que coisa linda, não é só vida não, é vida, pastor, e vida abundante. O que você escolhe? Qual é a tua escolha a partir de hoje? Você quer morte física, espiritual, eterna ou vida em abundância? Eu quero vida em abundância. Então o que eu tenho que fazer, pastor? Encha-se do Espírito Santo e cumpra o que a palavra de Deus determina sem questionar. Ela não precisa ser atualizada, ela é. O mesmo poder, é o mesmo poder que afastou o diabo de Jesus, é o mesmo poder que vai afastar ela da minha e da sua vida. As tentações continuarão vindo, mas quando a resposta a essa tentação está pautada na palavra, ele corre. Está escrito. Olha só, irmãos, Tiago capítulo 5, olha por que eu falo que nós precisamos de prática, porque está escrito, irmãos. Quantos aqui acreditam que a palavra de Deus, ou melhor, que a Bíblia Sagrada, ela de Gênesis a Apocalipse, do início ao fim, quantos aqui acreditam que ela é a palavra de Deus? Levanta a sua Bíblia, aqueles que acreditam, levanta a sua Bíblia. Seu celular, quem está sem Bíblia, levanta o seu celular.
Vamos fazer melhor ainda, abaixa isso aí. Aqueles que realmente acreditam que a Bíblia é a palavra de Deus, a mesma palavra que Cristo usou, está escrito, aplaude ao Senhor. Vamos lá. Você em casa também, se você acredita que a Bíblia é a palavra de Deus, aplaude ao Senhor aí na sua casa, no seu trabalho, aonde você está. Mais, irmãos, mais, aplaude mais, mais. É para Ele, toda honra e glória é para Ele. Satanás tem que ouvir isso, a serpente tem que ouvir isso. Nós acreditamos na palavra de Deus por completo. Ele não vai nos enganar mais, porque está escrito, irmãos. Tiago, capítulo 5, versículo 16, está escrito. Nós precisamos ir para a prática. Tiago, capítulo 5, versículo 16, está escrito. Por isso que eu disse para você que pandemia para a oração do justo é nada, pastor Raul. É nada, porque está escrito. Olha o que está escrito em Tiago, capítulo 5, versículo 16. Abre aí na tua, abre na sua. Você que está em casa, abre a tua, para você não achar que eu estou inventando alguma coisa. Tiago, capítulo 5, versículo 16, diz assim: portanto, confessai vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para seres curados. A súplica de uma pessoa justa é muito poderosa e eficaz. Está escrito que há poder na oração do justo. Simples assim. A serpente de repente falou para você: não adianta não, você não pode orar não, aqui é a oração do justo. Aqui não está falando que é a oração dos pastores, não, aqui diz que é a oração do justo. Eu e você, há poder nessa oração. Quando nós oramos com fé, está escrito, a cura vem. Por que parou de acontecer, pastor? Porque nós demos ouvido à serpente, dizendo que não é bem assim. Não estou aqui, irmãos, desmerecendo a medicina. Não estou aqui. Deus criou e formou médicos que nos ajudam. Eu não estou aqui querendo dizer isso, mas eu quero dizer que Deus usa os médicos sim, mas usa eu e você como justo também. Márcia, está escrito. Tiago capítulo 5, versículo 17 em diante ainda diz assim, presta atenção. Elias era uma pessoa frágil como nós. Olha como a Bíblia é linda. E às vezes a gente passa por isso e não entende, Robson. Olha como ela nos incentiva e nos mostra que eu posso e você também. Elias era uma pessoa frágil como nós. Ele orou fervorosamente. Aí você tem que pegar esses detalhes. Fé. Ele orou fervorosamente, rogando para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Então fez outra oração, e os céus derramaram suas chuvas, e a terra produziu seus frutos. Todos nós podemos orar. A serpente, com a sua sutileza, ela leva a alguns a chamarem outras, não que a gente não possa, tá bom? Não que você não possa chamar alguém para orar, não vamos levar para esse lado não. Pode, não tem problema nenhum. Só que a Bíblia diz que você também pode. A Bíblia diz, pastor Raul, que a sua oração, quando é fervorosa, ela acontece, ela alcança o objetivo. A quem você tem dado ouvido? A serpente ou a palavra? De novo, pastor, sim. Como é a tua oração? Se não é uma oração fervorosa, ou você está dando ouvido à serpente e não à palavra. Se você nem ora, você está dando ouvido à serpente e não à palavra. Está escrito. Elias era um homem frágil como nós. João, o Evangelho, capítulo 14.
versículo 13 e 14. É lógico que temos que ter esses entendimentos. Olha o que diz. João Evangelho, capítulo 14, versículo 13 e 14. E assim, seja o que for que vós pedires, está escrito, hein, Robson? Está escrito. Será que isso é invenção minha? Será que não é bem assim? E assim seja, o que for que vós pedires em meu nome, isso eu farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se vós pedires algo em meu nome, eu o farei. Aí sim, se vós me amar, obedecerei aos meus mandamentos. Está escrito. Seja o que for, a minha versão diz assim: seja o que for que você pedir em nome de Jesus, Ele faz. O poder todo é dele, irmãos. Nós servimos a um Deus poderoso, sempre e em tudo. Não existe limitações para o poder do nosso Deus. Não existe limitações para o poder do nome de Jesus. Nós é que através de ouvirmos a serpente limitamos isso. A sutileza da serpente tirou essas verdades e eu não as pratico mais. E fico perguntando por quê? Ainda indago o porquê, a falta da prática dessas verdades, de nós assumirmos o nosso posicionamento e acreditarmos que o nosso Deus tem poder para tudo. Mateus, eu só estou lendo alguns versículos, irmão, por causa da hora. Mateus capítulo 21. Isso não é história, irmão, isso não é conversa fiada, isso é a Bíblia. Versículo 21 e 22. Isso não é história da carochinha para te iludir, para arrancar dinheiro de você, não. Isso é a verdade bíblica para trazer bênçãos, para trazer vida e vida abundante para você. Isso é para te levar à prática da palavra e viver enquanto aqui estivermos com plenitude, fazendo obras maiores do que a que ele fez, porque está escrito isso. Quem ora vê milagres. Então Jesus explicou-lhe com certeza. Olha, presta atenção nas expressões. Com certeza, não dá motivo, espaço para dúvida, Rafael. Então Jesus explicou: com certeza vos asseguro. Irmãos, não tem dúvida. Ele está tentando, com essas palavras, fazer com que a minha fé e a sua fé exploda. Porque é essa fé fervorosa que vai fazer essas verdades acontecerem. E ele diz: eu vos asseguro. Não tem jeito, com certeza eu vos asseguro. Se você tiver fé e não duvidar, podereis fazer não apenas o que foi feito à figueira, mas da mesma forma ordenardes a este monte: ergue-te daqui, lança-se ao mar, e assim acontecerá. Agora olha o 22, irmãos, olha o 22, é para você, é para mim isso aqui, olha: e tudo o que pedires em oração, se crê, receberá. Está escrito. Tudo o que fugia a isso é a serpente falando. Tudo que levar essas palavras à dúvida
enche. Essa palavra é verdadeira. Mateus 7,7 para a gente orar. É só pedir. Queria chamar os músicos. Mateus 7,7. Abre aí. Vai estar gravada essa mensagem, irmãos. Eu preciso que você pegue esses versículos e olhe na sua Bíblia, para você entender que eu não estou tentando fazer lavagem cerebral, não. Eu estou tentando trazer você para as verdades bíblicas. Simples assim. Eu simplesmente estou tentando trazer você para a simplicidade do Evangelho de Cristo, sem história. Mateus 7,7. Está na tua Bíblia e está na minha. Reginaldo, é só pedir. A minha versão diz assim: pede e vos será concedido. Posso? Busca e encontrareis. Bate e a porta será aberta para você. Aplaude ao Senhor, irmão. Pede e vos será concedido. Busca que você vai encontrar. Bate e a porta vai ser aberta para você, diz o Senhor. Eu queria te convocar a ficar de pé, irmãos. Eu creio na palavra de Deus. Eu queria chamar os pastores, os intercessores. Vem à frente, por favor, venham à frente. Se quiser subir, se quiser ficar embaixo, mas vem. Nós vamos praticar essa palavra agora. Eu dou ouvido à palavra. E você? Amém? Quem dá ouvido à palavra aí, levanta a mão. Quem dá ouvido à palavra? Quem não quer dar ouvido à serpente mais, permanece de mão levantada. Nós vamos orar, irmãos. Os intercessores também. Sandra, vem aqui para frente. Cadê os intercessores? Eu creio no poder da oração. E você? Eu creio. A Bíblia diz que Elias era um cara simples, como eu. Eu não vou pedir para parar nada. Eu vou repreender as enfermidades. E a Bíblia diz que a oração do justo pode. A Bíblia diz. Eu creio. E você? Vamos orar? Espera eu não, vamos embora, vamos orar. Elias era homem simples como nós. E ele orou, não fica esperando nós não aqui. Nós estamos fazendo a nossa parte, mas eu quero que você faça a sua aí. É a oração do justo. Você é justo. Começa a repreender a enfermidade na tua vida, na vida do teu irmão, do teu amigo. Começa a repreender essa pandemia aí. Isso é nada para o nosso Deus. Faz isso. Faz isso. Libertação através da oração, do louvor e da palavra. Você vai ser liberto agora em nome de Jesus. A tua mente vai ser aberta agora em nome de Jesus. Espírito Santo, que a plenitude do teu Espírito invada essas vidas agora pelo poder do sangue de Jesus, porque está escrito. E nós queremos isso. Eu quero, Senhor, os meus irmãos também querem. Queremos primeiro ser cheio do teu Espírito Santo nessa noite. Eu quero essa plenitude sobre a minha vida. Eu quero essa plenitude sobre a minha vida, Senhor. E eu creio que os meus irmãos também querem isso. Então encha-nos da tua presença hoje. Algo novo já está acontecendo aqui nesse lugar. E você que está nos ouvindo também, receba a plenitude do Espírito Santo na tua vida, na sua casa, na sua família agora em nome de Jesus. Encha do Senhor, porque está escrito que a oração do justo pode muito. Está escrito que se nós pedirmos, Senhor, tu nos concede. E agora nós estamos pedindo, Senhor, em primeiro lugar, encha-nos do teu Espírito Santo. Que a plenitude do teu Espírito Santo venha sobre nós.
que as nossas mentes sejam abertas. Queremos agora estar cheio de Ti, Senhor, transbordando do Teu Espírito, para que possamos não ouvir mais as vozes da serpente. Nós não queremos mais ouvir a voz da serpente, não. As mentiras delas não surtirão efeito em nós mais, mas a verdade da palavra, sim. Essa verdade, Espírito Santo, ela vai em mim e através de mim. Está escrito, Senhor, que nós oraríamos pelos enfermos, eles seriam curados. A oração do justo pode muito, Senhor, e agora nós repreendemos toda sorte de enfermidade na vida daqueles que aqui estão, daqueles que estão nos ouvindo e nos vendo agora, em nome de Jesus. Sai agora! Enfermidade, tu não tem autorização. Se a serpente soprou isso, é mentira. A Bíblia diz que a oração do justo tem poder. E nós clamamos agora: cura! Cura física, Senhor. Cura, toca no corpo de homens e mulheres que estão sofrendo nesse momento. Repreende a enfermidade agora em nome de Jesus. Se a serpente disse morte, a palavra diz vida e vida abundante. Quero te amar mais, Senhor. Nós recebemos isso, Senhor. Cura física para o seu povo agora. Quero te amar pelo poder do teu nome. Oração feita por justos, por filhos seus que acreditam em todas as verdades da palavra. Não existe impossível para Deus. As mentiras da serpente são anuladas agora pelo poder do sangue de Jesus. E as verdades da palavra, elas ressuscitam, elas renascem nas nossas vidas agora em nome de Jesus. Nós queremos repreender, Senhor, esse vírus da Covid que tem assolado a humanidade, que tem matado muita gente. Eu não quero saber de onde ele veio, se foi fabricado ou não. Eu quero usar a autoridade do poder do nome de Jesus e repreender esse espírito de morte que veio através desse vírus agora, em nome de Jesus. As pessoas que estão agora nos hospitais, Senhor, que elas sejam atingidas, que tu envie anjos agora, o nome, o seu nome, o sopro agora de vida dessas vidas em nome de Jesus. Aqueles que estão esperando leito não vão precisar mais, porque o Deus de cura vai agir agora pelo poder do sangue de Jesus. Fazemos isso com entendimento, Senhor. Fazemos isso crendo na tua palavra, que é viva, que é real. Nós acreditamos nisso, Senhor. Que assim seja. Nós profetizamos libertação no meio do teu povo. Espírito de engano, espírito de miséria, espírito de mentira, seja repreendido agora pelo poder do sangue de Jesus. O que governe as nossas vidas seja o Espírito Santo, a verdade da tua palavra, a verdade do teu Espírito, ela que governe as nossas vidas. Cubra-nos com o teu sangue, Senhor. Cubra-nos com o teu sangue e nos envia com ousadia, porque é possível. Tudo que a tua palavra diz é possível. Nós tomamos posse dela porque é possível, porque é verdade. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, recebe aí, irmãos. Aquele que tem os meus mandamentos, aleluia, adora o e Senhor, os guarda. Adora o Senhor, Esse é o que me ama. adora Ele. E se alguém me amar, será amado por meu Pai. Seja liberto agora, Eu em nome de Jesus. também o amarei e me manifestarei a Ele. A Ele.
você possa ter entendido, que você possa ter compreendido o que Deus separou para você. Aplaude ao Senhor, irmãos, aplaude ao Senhor. Que Deus te abençoe.